Olá, gente! Hoje eu vou falar de Salmo 60, que diz sobre a oração em tempos de guerra. Este salmo também foi feito por Davi e ele traz à memória o momento quando ele lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá. E quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Eu quero dizer que Davi lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá foi pelo seguinte, porque eles afrontaram a posição de Davi como chefe da guarda do rei Saul, uma vez que Davi ele enviou uma delegação de soldados mensageiros para cumprimentarem o rei Anur após assumir o trono após a morte de seu pai, o rei Naás. Isso se deu quando os homens de Anum, eles receberam a delegação de Davi, que havia ido até lá para parabenizar ao rei Anu por ter assumido o trono e demonstrar que tinha sentido com ele a perda do seu pai, o rei Naás, que era muito amigo do rei, de Davi, nessa época, chefe da guarda do rei Saul. Então, o que o povo fez? O rei Anum, ouvindo os seus servos, os seus soldados, ao invés de tratar bem esses mensageiros que Davi enviou para lhe saudar pela posição de rei, ele achou que esses mensageiros estavam indo lá para ver como era a cidade, como estava o exército e no final invadirem aquelas terras e tomarem elas para si. Em momento nenhum, Anum, ele se lembrou de que Davi era amigo de seu pai. E o que ele fez? Como motivo de escárnio e de vergonha para o rei Davi, ele mandou que pegassem essa delegação, esses homens que ali estivessem ido, e cortassem as suas vestes na altura das nádegas e raspassem as barbas de todos os homens, o que era tido como afronta, uma vergonha muito grande, porque os homens de Israel, esses tinham por costume em deixar a barba crescer como sinal de adoração ao Deus verdadeiro. E aí, quando Davi ficou sabendo que os homens tiveram as suas vestes cortadas para que suas nádegas ficassem à vista, e pior, que esses tivessem as suas barbas raspadas, Davi mandou que esta delegação se dirigisse para Jericó e ali ficasse como uma cidade refúgio, até que a barba lhe crescesse novamente. Então, o período de tempo em que esses homens tiveram que permanecer em Jericó foi um longo período, porque para uma barba crescer ao tamanho que eles estavam acostumados a crescer, isso não era de um momento para o outro. E aí o que acontece? Davi ficou com raiva disso e mandou que o povo atacasse os sírios da Mesopotâmia e de Zoar. E também fez com que eles atacassem o povo e os matasse. E nesse momento, 7.000 homens foram mortos, quando Davi mandou que eles fossem atacados. E Joabe, quando regressou para Edom, ele viu mais 12.000 homens no Vale do Sal, e esses também foram mortos. Tudo isso pela afronta que estes causaram a Davi, que foi uma afronta que tentou inclusive envergonhar o povo de Deus, o povo que se mantinha com a barba comprida. É neste contexto que Davi faz essa oração. Por isso que ela chama
oração em tempos de guerra. E o Salmo começa dizendo o seguinte: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes a brecha, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Aqui no início do Salmo, Davi expressa que ele tem percebido que Deus tem rejeitado o povo, e isso tem feito com que o povo se disperse. E ao perceber esta situação, Davi pede que Deus cure e repare o que há de errado entre eles, pois a separação entre eles e Deus tem sido um motivo de grande sofrimento ao povo. Diante do seu clamor, Davi sente que Deus lhe dá um estandarte, ou seja, Deus lhe dá uma insígnia que os identifica como nação, como uma corporação militar. E este é capaz, esta insígnia é capaz de fazer com que eles se livrem do mal. Davi, ele percebe essa separação quando ele vê que os seus mensageiros são os primeiros a serem ofendidos, a sofrerem no seu corpo a ação dos inimigos. Mas o Senhor, por isso que ele clama que Deus venha em seu favor e refaça as brechas. E Deus dá um estandarte para que esse povo possa agir como uma corporação militar, ou seja, de uma única forma, e essa possa alcançar a vitória. E o Salmo continua: falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, como nosso exército. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calça os pés os nossos adversários. Aqui nessa parte final do Salmo, o que mostra, o que Davi faz questão de ressaltar, é que Deus repartirá a terra em porções, em sinal de triunfo, de que Deus agirá sobre Gileade, Manassés, Efraim e Judá com bênçãos. E estes dominarão seus inimigos, Moabe, Edom e Filístia. Davi segue fazendo um questionamento ainda sobre quem levará Israel à segurança, uma vez que eles percebem que Deus se afastou dos exércitos, né? Daquele povo que veio para guerrear. E eles não confiam na ajuda de outros homens, eles só confiam em Deus. Mas ao mesmo tempo, Davi aqui, ele faz uma declaração firme de que na fé em Deus, eles alcançarão a vitória e subjugarão os adversários, porque o afastar de Deus não durará para sempre. Deus, ele pode ter se afastado momentaneamente e por isso o povo ter passado por aquela situação vergonhosa, aquela situação humilhante, mas de uma forma em geral, Deus os fará vencedor e a confiança deles permanecerá apenas em Deus, não no homem.
que o homem é falho. E uma mensagem principal que a gente observa nesse Salmo 60 é a questão de Davi ressaltar a fragilidade humana e a soberania de Deus sobre toda a terra, que só a manutenção da fé e o reconhecimento do homem de sua total dependência em Deus, essa é capaz de ajudar o homem no momento de adversidade. Assim, mesmo quando o homem se vê rejeitado, este é capaz de clamar a Deus por restauração e vitória pelo poder de Deus. E ele é capaz de receber de Deus o refúgio contra os homens que querem lhe derrotar. E Deus é capaz de servir de refúgio nos momentos difíceis. Aqui, este salmo, ele mostra que a oração em tempos de guerra é a oração que mantém um homem justo, um homem temente a Deus de pé, porque só a fé é capaz de assegurar a vitória, uma vez que quando o homem tira seus olhos de Deus e firma os olhos no problema, o homem ele é derrotado. Mas se ele permanecer com os seus olhos voltados para o Senhor se alegrará dele e voltará a ter comunhão e será refúgio para este. Assim que nós possamos manter a nossa fé firmada no Senhor, pois assim Deus permanecerá sendo nosso refúgio em momento de dificuldade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?